E a gente abre o programa de hoje falando das chuvas torrenciais que atingem o Paraná desde a última sexta-feira e que vem causando transtorno em diversas regiões. O grande volume de chuva, então, sobre o estado deixou a Defesa Civil em alerta ao longo de todo o fim de semana e também provocou problemas em várias cidades. De acordo com o CIMEPAR, que é o Instituto de Meteorologia do Estado, em pelo menos 15 estações meteorológicas, o acúmulo de chuva ultrapassou os 100 milímetros no sábado. E ontem não foi diferente, com temporais atingindo diversas regiões. Além de causar alagamentos em muitas cidades, trechos de algumas rodovias foram bloqueados por conta do volume de chuva. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a 376 ficou completamente alagada no sábado por causa do transbordamento do Arroio da Ronda. Vídeos gravados de dentro de caminhões mostram até os carros que ficaram presos nesse alagamento na pista da rodovia que vai em direção ao norte do estado. Quem está pelo YouTube está acompanhando essa imagem aí junto de carona com um motorista. A via ficou completamente interditada por um grande período no sábado, gerando aí congestionamentos nos dois sentidos. Também no sábado, a 277, na altura do Rio Xagu, em Nova Laranjeiras, no centro-sul do estado, teve alagamento que dificultou a passagem dos carros pelo local. O problema exigiu uma atenção redobrada dos motoristas que passaram por esse trecho. A Polícia Rodoviária monitorou o local durante todo o fim de semana. Na região metropolitana de Curitiba, em especial em Almirante Tamandaré, alguns bairros também ficaram completamente alagados. Os moradores que saíram de casa tiveram que andar com a água na altura do joelho. Um deslizamento também causou a interdição das duas pistas do quilômetro 43 da BR-277 entre Morretes, no sentido litoral do estado. Por conta disso, o trânsito foi deslocado para a pista contrária, deixando então uma faixa que foi liberada para quem seguia para o litoral e a outra faixa para quem retornava a Curitiba. O bloqueio aconteceu no mesmo trecho que já tinha ficado fechado por alguns dias há 2 semanas. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária, a EPR Litoral Pioneiro, ainda não tem previsão de liberação da pista. Em Guarapuava, no centro-sul do estado, a BR-277 também teve deslizamento de terra. O incidente aconteceu no quilômetro 39, na altura da Serra da Esperança. Também não há previsão para que ocorra a liberação desse outro trecho de rodovia. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e também geólogos vão fazer uma nova avaliação sobre o risco de desabamentos nas encostas desta segunda-feira. E de acordo com a Defesa Civil, mais de 180 pessoas foram afetadas pelas chuvas desses últimos dias. 660 casas danificadas, principalmente em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Lembrando que os canais de atendimento à emergência são 199 da Defesa Civil e 193 do Corpo de Bombeiros. E choveu demais, segundo o Climatempo, por exemplo, choveu em um dia, só no sábado, o previsto para 4. Então é muita água. Teve ali, como a Bia já explicou, uma série de coincidências de fatores que causaram essas chuvas muito volumosas no fim de semana. E é importante ter atenção porque a previsão é que as chuvas continuem pelo menos até terça-feira, inclusive seguem alertas de temporais em várias regiões do estado. Fique sempre muito atento e é importante agora a gente conseguir também atender a quem ficou desabrigado. Estou olhando aqui a lista, Bia, é impressionante. 12 cidades do Paraná tiveram registro de chuvas acima de 100 milímetros. É muita coisa. Cianorte, Beltrão, Colombo, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Telêmaco Borba, Foz do Iguaçu, Guaratuba, Capanema, Curitiba, Cruzeiro do Iguaçu, Campo Mourão e Autônia. Então todas essas cidades teve ali um acumulado de chuvas muito grande e a gente precisa ficar atento porque a previsão é de mais água por aí, não é isso, Bia? Exatamente, Mari, que você reforçou bem essa questão do volume de chuva, porque em muitas cidades ele ultrapassou a média histórica do mês de dezembro. Nós ainda estamos na primeira metade desse mês e vários municípios já superaram essa meta. E qual que é o problema em relação a isso? Ou, na verdade, qual que é a preocupação? O solo fica tão encharcado, não dá tempo da água ali ser completamente absorvida e vai vindo mais chuva, e isso pode provocar transtornos, inclusive, a longo prazo. A gente viu aí situações de problemas afetando vários municípios nesse fim de semana, mas como a gente ainda não tem sol e ainda mais previsão de chuva ao longo dos próximos dias, fica também essa preocupação em relação de para onde toda essa água vai. E aí a gente sempre lembra, né, dos problemas de infraestrutura e grandes preocupações que surgem relacionadas às cidades, principalmente as maiores, que precisam ter sim esse olhar para o escoamento das chuvas, já que a gente tem tido cada vez mais esses episódios aí de
mudança climática, de chuva muito intensa ou de seca muito intensa. Então precisamos nos precaver para isso também. E atenção, você que vai usar a BR-277, a Serra da Esperança está totalmente fechada, reforçando aqui na altura do quilômetro 309. Teve um deslizamento de terra na região e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a situação prossegue desde o último sábado e não há previsão de liberação da rodovia. A interdição foi feita com medida de segurança por causa do risco de um novo deslizamento. Então, BR-277, na altura da Serra da Esperança, em Guarapuava, região central do estado, totalmente bloqueada. Quem vai de Curitiba para o interior, para Foz do Iguaçu, para Cascavel, tem que usar como alternativa ali a PR-364, na altura de Inácio Martins. É o jeito para chegar no interior do estado. A BR-277, que é a mais importante rodovia do Paraná, bloqueada por causa das chuvas. E aí, Pedro, já tem gente comentando aqui que isso é fruto das mudanças climáticas e que é preciso debater tudo isso. Vamos lá, antes de debater a profundidade ou não da questão das mudanças climáticas, alguns especialistas inclusive entendem que existem movimentos climáticos de média e longa duração no planeta e que isso às vezes pode ter uma contribuição maior ou menor do ser humano. Acho que independente disso, o que a gente precisa debater agora, e muitos dos municípios que você citou, Mark, eles têm a previsão de ter a revisão do plano diretor agora em 2025 e 2026. Então esses municípios, eles precisam sim começar a pensar em forma de serem resilientes a esse tipo de volume de chuva, de serem resilientes a outras técnicas construtivas e mais do que isso, você trouxe um detalhe importante sobre a questão rodoviária, tanto descendo aqui para o nosso litoral, quanto a essa conexão com Foz do Iguaçu. Isso mostra a urgência de a gente pensar em mais mecanismos de infraestrutura. É claro que a gente deve reforçar medidas ambientais, o Paraná já é um estado bastante sustentável, mas mais do que isso, nós precisamos exercitar aquilo que o ser humano tem de melhor, que é a resiliência. E para isso, a gente precisa sim que nós nos preparemos. Não adianta querer transformar nesse momento em grande pauta política. Nós sabemos que muita coisa pode ser feita, outras não. Agora, que a gente tem acompanhado alguns especialistas que antes eram muito críticos e tudo era culpa do governo federal no passado, muito silenciosos agora, Mark, a gente tem percebido. E se trazer conceitos novos, né? Curitiba, por exemplo, tem o Parque Barigui, viralizou na internet aí, o parque cheio. E o parque é justamente para isso, é a função esponja. Então tem lá o parque, quando o rio sobe demais, ele serve para acomodar essa vazão do rio e não deixar que outras áreas alaguem. O Parque Tanguá também tem essa função, o Tingui, enfim, Curitiba consegue conversar desde os anos 80 com essas tecnologias. Muitas cidades ainda não têm isso até hoje. É importante inovar também para poder causar menos transtornos possíveis às pessoas. Agora, 7h30.